As florestas do nosso planeta são, sem dúvida, algo grandioso. Pense nisso, milhões de hectares de florestas plantadas crescendo silenciosamente a cada segundo, sustentando a nossa economia e, claro, o equilíbrio do ar que respiramos. Mas como é possível proteger e compreender algo tão colossal? Boas-vindas à Videoteca Ciência Florestal, Conexão com a Sociedade. Hoje, a nossa análise mergulha exatamente em como a ciência está reescrevendo todas as regras da conservação e do manejo. Imaginemos o seguinte cenário. O desafio de supervisionar milhões de hectares espalhados por um país de dimensões continentais como o nosso Brasil. É um desafio logístico simplesmente monumental. Afinal, olhos humanos não conseguem estar em todos os lugares, enfrentando todas as condições o tempo todo, certo? Então, como garantir que cada árvore esteja crescendo com saúde? Parte 1. O futuro das florestas, o contexto e o desafio. A resposta para esse quebra-cabeça gigante está em uma tese pioneira do pesquisador Evandro Nunes Miranda, lá do programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da UFLA. O conceito-chave estabelecido por ele é o manejo florestal orbital. Funciona assim: em vez de enviar equipes para caminhar fisicamente na mata densa a cada poucos meses, utiliza-se uma cobertura contínua de imagens capturadas diretamente do espaço. É como realizar uma ressonância magnética ininterrupta da Terra, rastreando a saúde da floresta de um jeito constante e incrivelmente econômico. Parte 2. Olhos no espaço, satélites e inteligência artificial. Para que tudo isso funcione na prática, a gente tem dois verdadeiros heróis tecnológicos trabalhando em perfeita sintonia. Lá no alto, satélites da missão Sentinel-2 capturam os dados em altíssima resolução. Já aqui embaixo, no solo, entra o famoso Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Pense em um médico super experiente que já analisou tantos exames que consegue bater o olho e detectar os sinais mais sutis de uma doença antes mesmo que ela se espalhe. Os algoritmos fazem exatamente isso, aprendendo sozinhos a analisar o vigor de milhões de árvores simultaneamente. E o que exatamente essa tese se propôs a resolver no mundo real? O estudo focou em 3 missões principais e muito claras. A primeira, criar um sistema automático de detecção de anomalias como secas ou pragas. A segunda é identificar a mato-competição, que é quando plantas daninhas roubam recursos vitais das árvores jovens. E a terceira missão é conseguir prever o crescimento futuro e a produtividade da floresta. Parte 3. A metodologia em ação, transformando dados brutos em inteligência. Antes da inteligência artificial conseguir analisar qualquer árvore, ela precisa de uma visão limpa. Por isso, o sistema começa filtrando os obstáculos do caminho, como nuvens, sombras e ruídos atmosféricos. E é só depois dessa faxina visual que se calcula o NTVI, um índice espectral que, de forma bem resumida, mede a coloração verde e a saúde fotossintética do dossel da floresta. Com os dados limpinhos, a detecção acontece em 3 passos precisos. Primeiro, modelos avançados como o algoritmo XGBoost calculam uma linha de base autorregressiva, estabelecendo como uma floresta saudável deve se comportar. Segundo, esse modelo é constantemente comparado com as imagens em tempo real. E terceiro, se o verde da floresta cai de repente abaixo do esperado, o sistema sinaliza a anomalia na hora. Isso permite detectar um problema no campo em surpreendentes 15 dias. Sim, apenas 15 dias. Parte 4. Resultados que transformam. Aplicações no mundo real. Agora, o que realmente valida a ciência são as vitórias no campo, começando por aquele combate ao mato que compete agressivamente com os plantios de eucalipto. E olha, esse número é espetacular. Utilizando um algoritmo chamado Random Forest, a metodologia alcançou uma precisão de mais de 92% ao classificar a presença dessa mato-competição prejudicial. 92%. Isso elimina totalmente a necessidade de vasculhar às cegas áreas imensas, indicando com precisão cirúrgica onde as equipes de manejo precisam ir. E os avanços não param por aí, não. No manejo florestal tradicional, existe meio que uma regra de que é preciso esperar a floresta completar 2 anos de idade para realizar o inventário e descobrir o real potencial do local. A antecipação orbital dessa tese simplesmente quebra esse paradigma. Ao combinar os dados de satélite e do clima, tornou-se possível prever a qualidade daquele espaço com uma precisão altíssima, com a floresta tendo apenas 1 ano de idade. Pense no impacto. Antecipar as decisões em 1 ano inteiro permite corrigir os rumos muito mais cedo. Parte 5. Impacto sustentável e sociedade, além da floresta. Afastando um pouquinho a lente para olhar a situação de um nível macro,
Um dos pontos mais fortes apontados pelo estudo é a democratização do acesso aos dados. Em regiões com baixa densidade populacional e extensões territoriais gigantescas, como áreas do Maranhão e do Mato Grosso do Sul, o manejo manual não é só caro, mas às vezes até inacessível. O uso de satélites derruba esses custos operacionais drasticamente e, ao mesmo tempo, ajuda a criar empregos verdes super qualificados na área de tecnologia e inovação. E toda essa pesquisa está perfeitamente alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ela fortalece a indústria e a inovação, sim, mas principalmente atua de frente na proteção da vida terrestre e na ação climática. Afinal de contas, gerenciar as florestas com o máximo de eficiência significa garantir que elas continuem fazendo o trabalho delas de absorver carbono, ajudando o planeta a mitigar as mudanças climáticas com muito mais força. Tem uma frase nas considerações de impacto do estudo que resume de um jeito muito bonito todo esse esforço. O trabalho destaca o potencial dessa tecnologia de promover, e aqui abro aspas, a transição para uma economia de baixo carbono, promovendo inovação, inclusão e sustentabilidade para as futuras gerações. Fica mais do que evidente que conectar o espaço sideral à natureza é, no fundo, um esforço humano vital para proteger o nosso próprio amanhã. O que nos traz a um questionamento fascinante para encerrar essa nossa exploração. Se com as ferramentas de hoje a gente já consegue monitorar a saúde de milhões de árvores, traduzindo os sinais que vêm lá do espaço em ações concretas na Terra, como essa contínua revolução tecnológica vai moldar as florestas totalmente sustentáveis do amanhã? Ao que parece, o céu definitivamente não é mais o limite. Fica aqui o convite para continuarmos aprendendo e desvendando a ciência que move o mundo. Até a próxima exploração!